Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja nesta noite. Um abraço fraterno a todos os nossos companheiros e amigos no Grupo Espírita Maria de Nazaré. Aproveitando nesta noite a oportunidade da tecnologia e da inteligência humana para nos aproximar, para darmos continuidade aos estudos. Tivemos aí com a Célia esses minutos, foi 1 hora de reflexões sobre a nossa própria vida, sobre a orientação da Dona Joana de Ângeles, e vamos dar continuidade às atividades de hoje, agradecendo e parabenizando a todos os nossos internautas que estão conosco nesses instantes. Eu vou fazer uma prece, uma leitura inicial, depois vou fazer a prece para dar continuidade e dar início então à nossa palestra com o tema instigante, Francisco de Assis e suas decepções. Então, o livro é Vinha de Luz, a leitura número 71, Em Nosso Trabalho. É uma passagem de Paulo numa carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4, diz assim: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E aí o comentário de Emmanuel: o Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então, nós compreendemos, meus queridos irmãos, com esses esclarecimentos de Jesus, que
Parece que estava invertido aqui a nossa visão, mas agora ajustamos. Parece que ficou melhor assim. Então, são os erros que nós temos que aprender, né? Por isso estamos aqui na Terra. A leitura inicial de Emmanuel veio trazer para nós a reflexão de que mesmo Deus, que foi o Pai Criador de todas as coisas, proporcionou a todos nós a capacidade de que nós façamos a nossa parte. E todos nós somos co-criadores com Cristo. Nós fazemos o nosso mundo, nós fazemos aquilo que desejamos através da nossa vontade e na estrutura dos nossos pensamentos. Então vamos fazer a nossa prece, rogando aos Espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam, que nos ajudam na nossa tarefa de entrar em contato com Jesus, nosso guia e nosso mestre maior, para que nos auxilie na nossa caminhada, para que nos mostre o caminho necessário, para que possamos tomar as decisões melhores que vão trazer paz e felicidade à nossa vida. Que nos envolva no nosso esforço de aprimoramento a cada dia, a cada circunstância, aproveitando as oportunidades que a vida nos oferece para engrandecermos-nos. Que essa doutrina bendita e consoladora, que vem sendo o arrimo das nossas vidas, possa continuar nos sustentando no nosso propósito do aprimoramento íntimo. E assim, Senhor, rogando as Tuas bênçãos para esses momentos de reflexão que passaremos juntos aqui nesse instante, alçando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos ao Teu coração magnânimo, a Maria, nossa Mãe Santíssima, e os falangeiros de Francisco possam nos envolver no nosso objetivo de fortificar, de colocar um tijolo a mais na construção do Evangelho de Nosso Senhor em nossos corações. Fica conosco e nos envolva, Senhor, nos protegendo hoje e por todo sempre. Pois bem, então vamos começar o nosso estudo da noite após essas questões da informática. Então o nosso tema é Francisco de Assis e suas decepções. É um tema instigante, né? Porque quando a gente fala de Francisco, como falamos de Francisco Cândido Xavier, de Jesus, de todos esses espíritos que são nossos companheiros, nossos amigos, nossos irmãos, que já estão à frente na jornada, que retornam à carne, que vêm ser gente como a gente, para nos auxiliar, para nos inspirar, para nos fortalecer, para aumentar a nossa fé, nos dando coragem para seguir os passos da nossa evolução, do autoconhecimento. Muitas vezes a gente tem a impressão que eles têm um regime de exceção aqui na vida, que tudo lhes é facilitado, que as portas se abrem diante da sua missão, que os tarefeiros aparecem, que tudo aquilo que eles necessitam para dar cabo das suas tarefas vem até eles com grande facilidade. E então a nossa proposta é refletir hoje justamente o contrário. Justamente de que por ser homem, por ser um ser humano, por estar na carne, como nos ensina o Espírito André Luiz, a primeira grande provação, grande expiação do Espírito é mergulhar na carne. Nascermos na terra já é o primeiro passo, é a primeira grande tarefa que nós temos que superar, porque nós esquecemos quem efetivamente nós somos. E somente através das nossas aptidões, através da meditação, através do olhar para dentro de nós mesmos, que nós vamos desenvolvendo a capacidade de compreender quem nós fomos, o que nós somos, o que devemos desenvolver, quais as nossas habilidades. Então esses espíritos, quando estão conosco, como esteve aqui Francisco de Assis,
na Idade Média, né? Quando nasceu no ano de 1182, trouxe no seu íntimo, na sua personalidade, na sua vida, dificuldades, dores, frustrações, decepções. E é disso que eu gostaria de refletir esta noite. Porque nós também passamos pelas frustrações, nós também passamos pelas decepções. E como nós vamos reagir é o que nós vamos fazer de todas essas dores. Como nós vamos encarar todas essas circunstâncias. E ela traz já um ensinamento de per si, que o primeiro é dizer que espírito superior, espírito de luz, espírito desenvolvido que vem até a Terra para nos auxiliar, não tem regime de exceção. Passa por todas as dificuldades que nós também passamos aqui na Terra. E nos ensina que ninguém na vida terrena é autossuficiente. Nós precisamos uns dos outros, desde o nascimento, em agradecimento e gratidão aos pais. A mãe especificamente que tem a dor do parto, que nos acolhe, que nos dá afeto, carinho, amor, alimento, sustento emocional e espiritual para a nossa vida. E durante todo o decorrer da reencarnação, a decepção, a dor, a frustração que passamos, nos deixa este exemplo de humildade. Nós precisamos dos outros para caminharmos. Coletivos são os trabalhos da humanidade. No Livro dos Espíritos existe um capítulo específico de lei da sociedade, porque somente ao lado do outro, somente numa cultura, numa sociedade, junto com outros irmãos, com tarefas que vão aparecer na nossa vida, é que nós conseguimos efetivamente desenvolver as nossas potencialidades, desenvolver o nosso espírito, fazer brilhar a luz que existe dentro de nós. E o outro ponto muito importante, antes de mais nada, que vem nos oferecer a frustração, é a capacidade daquela palavra que nós conhecemos como resiliência. É a robustez, é a fortaleza do espírito que nos dá depois de cada embate. É a oportunidade da reflexão que nós fazemos quando estamos diante das dores. E que muitas vezes, nos momentos felizes da vida, nós nos esquecemos. Porque tudo nos favorece. Porque tudo é alegre para nós. Então, este é o segundo ponto inerente para todos nós. E recordamos aqui do espírito Leon Denis, esse grande divulgador do espiritismo, filósofo, no seu grande livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Também tem um capítulo específico chamado A Dor. Que depois que nós passamos pelas nossas provas e expiações, que não temos mais necessidade da dor para reconhecer a divindade, para reconhecer a nossa função na Terra, para darmos passos decisivos da nossa evolução. Depois que não precisamos mais disso, nós vamos rogar à divindade, às leis eternas, que numa encarnação a dor seja nossa companheira, porque ela é amiga, porque ela traz essa capacidade da robustez, da fortaleza íntima. E aí nós temos exemplos, como o próprio Allan Kardec, o nosso codificador dessa doutrina, que vem trazer para nós a fé raciocinada, a oportunidade de olhar o mundo por uma faceta diferente, por um ponto de vista diferente, enquanto almas imortais, que tivemos um início e jamais teremos um fim. E quando olhamos a vida, os problemas, os acontecimentos, e a própria reencarnação, que é passageira, esse período que vamos passar na carne, mas que retornaremos ao pó. Tudo aquilo que é material. Ele nos ensinou que depois de tantas dificuldades, e ele foi o codificador,
Ele foi escolhido pela espiritualidade. Ele foi convidado a codificar, a colocar em ordem, de forma pedagógica, os ensinamentos que até hoje, no século XXI, servem de roteiro para as nossas vidas. E ele diz: com o tempo eu criei uma casca de elefante e fiquei impermeável às mordidelas do orgulho, da disputa, do ciúme, da inveja, natural de todo aquele que resolve caminhar. Não nos esquecendo que o nosso maior exemplo foi Jesus. E por muito amar, nós o crucificamos. E pedimos: Barrabás, Barrabás. E deixamos, então, Jesus ao martírio. Mas temos que falar de Francisco, né? Então, vamos buscar na sua vida alguns momentos específicos de frustrações que muito mais do que pudessem levá-lo a um desânimo diante da vida, serviu de base. Serviu daquela base forte que sustenta para que ele desse cabo de tudo aquilo que foi solicitado como cooperador da divindade. E aí nós vamos nos recordar que o ambiente que ele nasceu era um ambiente que não era simples, que não era de paz, porque ele nasceu no meio de uma guerra. Alguns anos antes dele nascer, o imperador Barbarroja, da Alemanha, havia conquistado várias cidades e levado terror à Itália, inclusive a Assis. E aí pegou seu acólito chamado Conrado de Suábia, na fortaleza chamada Roca, e todos os assisienses estavam subordinados ao imperador. Quando assumiu o papado, o Inocêncio III, ele começou a afrontar, ele começou a requerer para o papado as terras italianas. E em muitas cidades ele conseguiu a independência. Então, aqueles que eram da cidade de Assis foram até a Roca, depuseram um Conrado de Suábia. E, nesse instante, todos os que eram a favor do seu lado, dentro do império, foram saídos de Assis e foram para Perugia, que é uma cidade próxima a Assis. Quando Francisco estava com 20 anos, ele então, muito animado, jovem, com todos os seus desejos, com a pujança da juventude, cheio de energia, ele foi junto com outros companheiros lutar numa guerra contra a Perúdia. E o que é interessante quando nós falamos de guerra? Quando a gente vai na guerra, a gente vai para conquistar, para pegar o inimigo, matar o inimigo, eliminá-lo e conquistar a sua terra. Assim é a história da humanidade para nós. Esse foi o desejo de Francisco, mostrando que quando nós estamos na terra, nós vivemos o mundo e a cultura do meio em que nós estamos reencarnados. E naquela época, o jovem queria participar da guerra, queria defender a sua cidade, ainda que fosse matando o seu semelhante. Então, todo animado, com toda a certeza de que iria ganhar, de que iria conseguir conquistar, de que estava indo para um objetivo bom, em favor de todos os cidadãos assisienses, mas que para a conquista a gente precisa eliminar o seu semelhante. Então ele foi nessa empreitada e quando chegou na ponte de San Giovanni, que é equidistante entre Assis e Perúdia, numa luta ele foi capturado e foi levado para a prisão lá em Perúdia. Nesta prisão ele ficou 11 meses. E olha que isso
como está atual nas nossas vidas, dado que nós estamos passando um processo de isolamento social. Isolamento social. Light. Onde nós estamos sendo convidados, porque a nossa consciência está nos levando de que a melhor maneira de combater o coronavírus é através do isolamento, da reclusão, do menor contato físico possível. E muitas vezes, a Célia até falou disso no vídeo anterior, na sua explanação, nós estamos cheios de conforto dentro das nossas casas, com a tecnologia, não nos falta comida, nós temos familiares, embora muitos dos nossos irmãos pobres, miseráveis, nem isso têm. E nós estamos com dificuldade de ficar 2, 3 semanas, um mês, com questões não somente físicas, mas psicológicas, emocionais. Porque nós somos obrigados a viver com nós próprios, a olhar para a própria consciência, a conseguir enxergar facetas que estão nas dobras da nossa alma e que no dia a dia, no afã do trabalho, do corre-corre da vida material, nós vamos deixando de lado. Mas a qualquer instante nós podemos sair de casa, nós podemos ir ao supermercado, nós podemos ir às farmácias. Francisco ficou 11 meses numa prisão de guerra, junto com outras pessoas, num cubículo, onde recebia muito mal a oportunidade de um alimento diário, onde tinha um vaso sanitário que era comum a todos. Não sei se tomava banho, onde ele ficou preso. E não sabia se ele iria continuar vivo, porque ele era prisioneiro de guerra. E quando nós somos prisioneiros de guerra, nós estamos dependendo daquele que nos aprisionou. E muitas vezes nós somos condenados à morte. Só que isso não o abateu. Muito pelo contrário, ele foi considerado louco. Por quê? Porque ele sorria, porque ele cantava, porque ele conversava com todas as pessoas. Mas, meus irmãos, na pujança da sua juventude, na primeira grande empreitada externa de sua vida, ele foi preso. Ele recebeu um não da vida. Ele foi frustrado nos seus desejos mais recônditos. E isso não é fácil para uma alma juvenil. Para almas mais experientes na carne, né, que o tempo nos oferece, não é simples. Vamos imaginar para um jovem em que é constrangido a ficar preso. O que passou na cabeça dele? Quais as reflexões que ele teve? Quais as saudades que ele tinha no seu coração? Que imagens, que sentimentos brotou da sua alma? Mas lá ele ficou durante 11 anos, até que depois ele foi solto e retornou para o seu lar. E que alegria não é voltar para casa, encontrar a sua mãe, encontrar o seu pai, encontrar a sua casa, a sua cama, as suas tarefas diárias, porque auxiliava o seu pai, Pedro Bernardoni, né, na sua loja onde vendia tecidos para a comunidade. Mas vamos então numa outra situação. 6 anos depois, o Papa resolveu enfrentar o imperador Barbarroja. E todos os jovens de Assis foram convocados novamente para uma nova guerra contra o imperador Barbarroja. E ele então, enquanto jovem, alimentando os mesmos desejos, alimentando a mesma vontade de conquistar, de ganhar, de sentir poder, da conquista
ainda que seja externa, ainda que seja material, ainda que seja passageira. Mas Francisco foi jovem, como todos nós o fomos. Teve os seus desejos. E antes dele se preparar efetivamente, ele teve um sonho. Olha que interessante. Ele sonhou que estava num palácio. E no palácio existia uma sala toda especial, cheio de prateleiras, e nas prateleiras muito ouro, muitos troféus, muita riqueza, muita alegria. E ele sorria, e era em abundância. E uma voz falou assim para Francisco: Francisco, tudo isso será teu e de seus amigos. E ele acordou. Antes de falarmos do sonho, a doutrina espírita nos oferece uma gama imensa de estudo dentro do próprio Livro dos Espíritos e de obras subsidiárias, da importância dos sonhos na nossa vida. E todos nós sonhamos e sabemos que ele tem duas grandes facetas. O sonho fruto do inconsciente, estudado pela ciência da psicologia analítica, cujo grande divulgador e expoente foi Carl Gustav Jung, se não me falha a memória. Célia depois pode me corrigir. Que são todas aquelas imagens que estão no nosso inconsciente, fruto das nossas vivências passadas, que vem trazer para nós sinais daquilo que precisamos, das sombras que guardamos dentro de nós, nos orientando. E ele não tem tempo, é atemporal, mas só manifesta através das imagens. E muitas vezes, quando nós sonhamos frutos das imagens do inconsciente, elas são desconexas. Elas não têm sentido. A gente está num lugar, abre os olhos, nós estamos em outro lugar. Mas também existe um outro sonho, o sonho do desprendimento da alma, quando nós deixamos o corpo e vamos fazer visitas ao plano espiritual, onde nós recebemos conselhos, onde nós trabalhamos, onde nós conversamos com amigos, onde nós refletimos sobre a nossa própria vida, onde nós recebemos conselhos para as atividades, para acertar algumas questões da nossa vida aqui na matéria. E existem também os sonhos premonitórios. Existe a mediunidade dos sonhos, a onírica. Enfim, é um assunto vasto, muitíssimo interessante. Só gostaria de deixar registrado aqui o sonho de Dona Ivone do Amaral Pereira, essa médium fenomenal, extraordinária, ímpar, que esteve conosco 84 anos, de 24 de dezembro de 1900 a 9 de março de 1984. E ela tinha esses sonhos premonitórios. Inclusive, só para deixar como uma lembrança, em 1940 ela sonhou que Benito Mussolini, que era aquele que estava à frente da Itália, né, como ditador, em 1945 o corpo dele seria profanado, o seu cadáver colocado em praça pública com os olhos bugalhados. Isso em 1940, 5 anos antes, e ela morava aqui no Brasil. Então esses sonhos, eles permeiam a nossa vida. A gente tem que começar a pensar, a refletir, a acordar e falar: o que eu tenho que aprender? O que ele veio trazer para mim? Mas muitas vezes é mais fácil a gente entrar no Google e ver assim: sonhei com cobra, então é traição. Sonhei com cachorro, então vou ganhar dinheiro. E a gente se perde nessas mesmices. Ou então fazemos a interpretação da nossa própria personalidade. E nós somos sempre tendenciosos para nós. Ou de forma positiva, sendo muito otimistas, ou de forma negativa, achando que tudo de ruim vai acontecer conosco. O ideal é nós anotarmos e darmos para alguma pessoa que nos conhece mais profundamente, amigos que conhecem a nossa alma. Ou então, durante a nossa vida, a gente vai ter um insight e vamos nos recordar e a gente vai entender o porquê deste sonho. Então voltemos ao sonho de Francisco, porque quando ele acordou, ele fez como nós. Ele acordou e disse:
já que eu estou indo para a guerra, já que todos aquele ouro, todos aqueles troféus vão ser meu e dos meus amigos, a conclusão natural, vou ganhar a guerra. Está no papo, está fácil, é só ir e conquistar. E todo engalanado, ele montou no seu cavalo e foi à guerra. Só que não era o caminho que ele havia traçado para a sua reencarnação. Então um aviso aconteceu com ele em Espoleto, na noite famosa de Espoleto, quando ele desce do seu cavalo, começa a se arrumar. E aí os biógrafos não têm explicação específica se ele já estava dormindo, se ele estava acordado, se ele estava só. Mas enfim, ali ele teve um contato novamente com a voz, que dentro de si falava assim: Francisco, para onde você vai? Falava: vou defender o Papa contra o imperador. E a voz pergunta: mas Francisco, quem pode mais, o servo ou o Senhor? Ele responde: lógico que é o Senhor. E a voz retruca: então por que você segue ao servo e não ao Senhor? E ele então para e pergunta: o que devo fazer? Dado que cheguei à conclusão que não estou no caminho que devo ir. E é interessante que essa voz apenas o alerta, apenas o leva a refletir, não o obriga a retornar para Assis, a não continuar. É um sinal que, dentro da ciência espiritualista do mundo, a gente conhece como sincronicidade. São avisos que a vida nos oferece para a gente parar, para a gente olhar, para que nós possamos aproveitar ao máximo possível a nossa reencarnação. Porque desperdiçamos-las muitas vezes no passado. E hoje temos a oportunidade, com tanto conhecimento, com tanto esclarecimento. Porque na época de Francisco não existia espiritismo, não existia livro dos espíritos. Não existia capacidade de entender a relação com a espiritualidade, não existia livro dos médiuns. Hoje nós temos todo o roteiro necessário, todo o cabedal que a vida nos oferece para darmos cabo da nossa tarefa, para alcançarmos os nossos objetivos, principalmente o de paz, principalmente do autoaquisição, autorreflexão, autorreforma, autotrabalho. Como disse Emmanuel, Deus fez o universo, mas deu a cada um de nós a possibilidade de fazer a nossa própria casa mental. Fazer uma casa não é fácil, precisa de base. Porque senão nós vamos fazer a casa como nos ensinou Jesus, sobre a areia. E vai bater o vento, e vai descer a chuva, e a enxurrada vai levar. A casa da rocha é firmeza. A firmeza, como eu disse, é decepção. Muitas vezes é frustração, mas é robustez. É possibilidade de análise, de reflexão. E todas as conquistas da alma têm um lado muito interessante, porque elas são solitárias. E quando nós caímos diante dos nossos objetivos não alcançados, nós nos equivocamos. Não existe nenhum dedo para acusar, porque é lá no tribunal da nossa própria consciência. Mas também quando nós alcançamos êxito nos nossos objetivos, da mesma forma, dentro dos nossos corações, não tem ninguém para aplaudir. Então a luta, ela é íntima. A voz falou na consciência de Francisco. E ele refletiu instantaneamente. Perguntou o que preciso fazer. E a voz falou: volta para Assis. Completamente decepcionante. Foi para a conquista. Sonhou que iria conquistar ouro e as riquezas materiais, junto com todos os seus amigos. E no meio do caminho, ele encontra um paredão que o adverte: você não está no caminho certo. Retorna para Assis.
Retorna para a sua casa. Retorna para o seu lar. Retorna para a base que sustenta a nossa vida aqui na terra. Volte ao início. Retome os próprios passos. Renove os seus conceitos. Modifique os seus desejos. Na melhor das possibilidades, entregue a própria divindade, que é a perfeição. Porque tudo está certo. E a gente precisa relaxar para entender qual o objetivo da vida, qual a nossa tarefa diante da sociedade que estamos inseridos. Enquanto espíritos eternos, galgando as asas do conhecimento, que é a sabedoria, e do amor, que é a vivência prática nas nossas vidas. Nós não precisamos ir à guerra. Nenhuma voz falou nossa consciência, mas nos convidou. Aproveite esses instantes de reclusão, de retorno ao lar e se solidifique. Estabeleça as bases da sua vida para que você construa dentro da sua mente ou a partir da sua mente. Porque tudo aquilo que a gente vê é fruto da vontade, da força do pensamento. Essa força eletromagnética, que Emmanuel nos dá uma aula, um livro pequenino chamado Pensamento e Vida, que deveria estar, apenas um conselho, na cabeceira das nossas camas, porque é um manual para o mundo de regeneração. E nós estamos no olho do furacão, no que concerne à transição planetária, à transição das nossas almas. E a gente vem e tem a oportunidade de, junto com Francisco, rever as nossas vidas, rever os nossos objetivos. Aquelas perguntas retóricas que nós sabemos de cor e salteado. De onde a gente vem, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Mas cujas respostas muitas vezes nós não queremos ouvir. E a gente prefere se entregar ao mundo material, que há de se respeitar. Mas nós já estamos sendo convocados à busca daquilo que é extrasensorial, que é energético, que é transcendente, que é espiritual, que é a vivência do Espírito Eterno. Viver, sentir como espírito imortal. E como espírito imortal, como disse Dona Joana de Ângeles, nós entramos na vida uma vez e não saímos dela jamais. Que é morte? Senão um processo de transformação. Senão um processo de retorno ao nosso próprio lar, à nossa própria casa. Quão frustrante foi para esse jovem de 26 anos, pela segunda vez, retornar para o seu lar e não conseguir o seu objetivo. Nós que já fomos jovens, podemos refletir que não é muito fácil degustar, receber um não da própria vida. Mas não parou aí. Depois desse retorno para o lar, ele ficou muito mais introspectivo. Ele tinha um amigo anônimo e saía todos os dias da cidade de Assis, né? Porque foi construída uma muralha em volta da cidade. Ele ia para os campos, ele ia para as grutas. Fazer o quê? Dentro de uma gruta, durante horas a fio. Pedia que o amigo ficasse à porta. Fazer silêncio. Meditar. Orar. Refletir. Integrar-se com a natureza. Com a espiritualidade. Preparar-se para os embates do mundo material.
conscientizar da sua própria tarefa, porque nem um instante a voz que falava com ele disse: transforme o mundo, vá para a guerra e estabeleça a paz. Porque a guerra é material, de interesses egoísticos e geográficos, coletivos, de várias regiões. A vida da humanidade é uma vida de guerra. Mas ele estava sendo preparado para uma guerra íntima, para uma luta sem trégua, para vencer a si mesmo e ser exemplo para aqueles que estivessem ao seu redor. Essa é uma grande tarefa de Francisco de Assis. E é isso que ele fazia nessas circunstâncias. Num desses dias, retornando a casa, ele pega um caminho diferente e vê uma igreja pequena. Parece que deu um bug, né? No retorno, ele vê uma igreja pequenina, muito velhinha, que tinha um sacerdote idoso que tomava conta, que chama a atenção dele. Ele é atraído magneticamente. Nós estamos falando numa época de energia fundamental, que nós temos que entender o que a vida está nos convocando. Mas isso a gente precisa de um sentido apurado. E ele é convocado, ele é atraído magneticamente para essa igreja, chamada Igrejinha de São Damião. Chegando lá, ele se defronta com o Cristo bizantino, bem na parede. Se ajoelha para fazer as suas orações. Olha para o Cristo bizantino e fica extasiado. Eu sempre gosto de falar isso. O que será que passou na cabeça de Francisco? Que sentimentos brotaram da sua alma? Que atração aquela cruz, Jesus crucificado, trazia para ele? Aquele olhar. E magnetizado, depois de um tempo, reza a tradição que ele disse mais ou menos assim: Tu és o Senhor do meu destino. Tu que és a luz do mundo, alumia o meu interior. Dai-me todos os dias a sabedoria para eu tomar a melhor decisão para a minha vida e para aqueles que estão comigo. 3 coisas eu te peço, Senhor. Dai-me a fé firme como a espada, dai-me a esperança larga como o mundo e dai-me um amor profundo como o mar. E neste enlevo, mais uma vez, a voz falou na sua consciência: Francisco, não vês que a minha igreja ameaça ruir? Ele olha para o lado, para o outro, e literalmente ele percebe que a igreja estava carcomida pelo tempo, as eras subiam nas suas paredes, estava a ponto de cair. E ele pergunta: o que devo fazer? E a voz então diz: reergue a minha igreja. Assim como no sonho, meus irmãos, ele fez a mesma coisa. Por ser jovem, por não ter capacidade de reflexão, ele ouviu e seguiu à risca, literalmente, achando que ele deveria reerguer a igreja material, pedra sobre pedra, limpar, pintar e deixar a igreja material, que é importante, é também. Porque ele não entendeu, e a voz não o corrigiu, e a voz não o admoestou, porque o ensinamento tem que ser conquista de cada um. Porque se ele tivesse uma voz que o falasse: pisa aqui, pisa ali, não é isso, faça aquilo, agora não vai, agora fique, para que ele não tenha decepção, para que ele não tenha dores, para que tudo de bom aconteça na sua vida. Como muitas vezes nós acordamos fazendo a prece: que nada de mal aconteça na minha vida. Que vida frustrante deve ser essa, que nada acontece, que nenhum desafio. De nos chamar a experiência, a reflexão, a capacidade de perdoar.
não encontrar nenhum inimigo para eu perdoar, para eu amar, para eu me calar, para eu viver quanto espírito, para eu criar, como disse Kardec, aquela pele de elefante, impermeável a questiúnculas do mundo material. A voz apenas, mais uma vez, o convidou. Reergue a minha igreja. Mas ele então, no afã, pegou o material que estava nas suas mãos, que ele tinha contato, ele era comerciante, filho de comerciante, e um ótimo comerciante. Então ele diz: dinheiro, vou ganhar dinheiro para reconstruir. Como é que a gente constrói qualquer casa se não com dinheiro? E ele então volta para casa, entra, provavelmente seu pai não estava lá, pega uma quantidade de roupas, né? Não é roupas, de panos, né? Que ele vendia na sua loja. Pega o seu cavalo e vai para Foligno, porque o pai dele o ensinou que ali era uma feira, era um local onde se corria muito dinheiro, se vendia muito. E ele, em pouco tempo, vendeu tudo, inclusive o cavalo, e fez uma bolsa de dinheiro. E a alegria da pujança, da força juvenil, do querer fazer já, agora, transformar o mundo, reerguer aquela tarefa, dado que aquilo era importante para ele, porque ele sentiu dentro da sua alma. Ele vai para a igreja, chama o sacerdote e diz para ele, sacudindo, e as moedas tilintavam dentro do saco. E ele então se defronta com mais uma decepção, com mais uma frustração, e esta foi profunda, porque ele rompeu de vez com o dinheiro. Porque até aquele instante ele acreditava no poder do dinheiro, seria capaz de realizar a tarefa a qual ele foi convidado, ele foi convocado por essa voz, falando em nome do Cristo, se não for o próprio Cristo. Não nos importa. E o sacerdote olhando para ele, com certeza já ouvira falar várias vezes de grandes santos que têm uma grande transformação. Mas a gente nunca acredita que este santo, que esta capacidade, que esse espírito de mudança, de transformação está ao nosso lado, convivendo conosco. Geralmente, todas essas grandes obras da humanidade, esses grandes espíritos, grandes avatares, estão em outros lugares, não ao nosso lado. É o que falta a nossa percepção e sensitivo para enxergá-los. E ele recusa. Além do mais, ele conhecia aquele jovem, ele conhecia o pai, ele conhecia a sua fama, como aquele que era o rei dos jovens, que passava as noites em claro, bebendo vinho nas tabernas e depois saindo cantando pelas ruas, porque era jovem, como os jovens da sua sociedade, da sua comunidade assisiense. Ali a partir dali, nós não conseguimos ver na sua biografia o contato dele com o dinheiro. Foi o mínimo possível. E ele pega aquele saco e joga na parede, como um grande divórcio entre ele e o dinheiro, que representa o poder material, que auxilia a nossa vida, porque estamos em um mundo material, mas jamais conseguirá ser a base, o sustento para edificarmos o Evangelho dentro dos nossos corações. Ele é feito de energias sutis. Ele é conclamado da nossa consciência para o nosso exterior. E muitas vezes ele se abdica do poder
material. E ali a gente encontra uma outra fissura na vida de Francisco. Porque ele percebe que ele e a sua família, ele e o mundo em que ele vive, não são mais os mesmos. E aí? E se a gente toma consciência disso agora, na nossa reflexão, nesse nosso isolamento social, de que nós e o mundo não somos mais os mesmos, que os nossos objetivos já não são da sociedade que nós estamos vinculados, que ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, que ter poder por ter poder, já não significa a nossa realidade. E isso não é mental, não é raciocínio cerebral, é sentimento. O que nós vamos fazer? Como nós vamos lidar neste mundo que você tem que ter sucesso, que você tem que trabalhar, que o trabalho é movimento. E nós sabemos que movimento por movimento, nos ensinou Emmanuel, o inferno, o umbral está cheio. Em que se a gente para contemplar as aves do céu, como diz Jesus, a gente chama de vagabundo. Tem nada para fazer? Como nós vamos enfrentar o mundo a partir de agora? Como Francisco enfrentou? A partir daí ele nunca mais voltou para casa. Ele nunca mais voltou para o céu, a não ser preso. Por uma segunda vez ele foi preso. Só que desta vez no porão da sua casa. Desta vez com algemas de ferro nos pés e nas mãos. Desta vez pelo seu próprio pai. E vamos imaginar Francisco preso no porão da sua casa. E os diálogos que ele houvera tido com sua mãe. O que será que eles conversavam? Como será o encontro da sua mãe olhando o seu filho amado? E ela compreendia, e ela tinha certeza que ele viera, que ele nascera com um objetivo especial. Por isso, intuitivamente, ela deu o nome dele de João, porque ela era devota de João Batista, o grande pregador, o grande divulgador do Messias, aquele que batizou Jesus, que disse que não era digno de amarrar as sandálias de Jesus, aquele que disse: é preciso que eu diminua para que ele cresça, porque o trabalho não é nosso, porque a tarefa da terra não é nossa, porque a tarefa da transformação da humanidade não é nossa. A nossa tarefa é dar conta da nossa vida, é dar conta da nossa reformulação íntima, é dar conta de brilhar a nossa própria luz, não do nosso vizinho, não da nossa cidade, não do nosso planeta Terra. Porque se ainda conseguíssemos isto, temos aí um mundo infinito. E Deus, como Jesus disse, continua trabalhando até hoje. Até hoje ele está criando espíritos. Então nós temos um trabalho infinito. Mas só vamos conseguir colaborar, assim como conseguiu Francisco, depois de que entendermos que é dentro de nós mesmos, como nos explicou Emmanuel na leitura inicial, através da nossa casa mental, como co-criadores, reestruturando, tendo uma base firme, uma base sólida, já não crendo nos espíritos, mas tendo certeza de que nós somos espíritos temporariamente vinculados a este corpo de carne, sendo gratos à vida, aos nossos pais, a todos aqueles que contribuem para a nossa sobrevivência material, daquele que confeccionou esta roupa, para aqueles que fizeram e contribuíram que o alimento chegasse até a minha casa, dos que plantaram, das questões biológicas, dos órgãos que eu não conheço, que eu não vejo, mas que eu tenho extrema fé, como o estômago, que tudo que eu como, eu tenho certeza que ele vai digerir. Das forças telúricas, do sol, da energia solar, do vento, da natureza, das plantas que trazem o oxigênio para o nosso corpo.
Nós não vivemos isolados no mundo e temos que ter essa certeza cada vez mais. Nos vincularmos a todo esse propósito. Compreendendo como Francisco, de que as decepções e as frustrações, insisto nisso, é aquilo que vai trazer para nós a oportunidade da reflexão íntima. Vai trazer para nós a oportunidade de uma vida nova. Vai trazer para nós a oportunidade de, ao segurarmos na charrua da nossa própria vida, não do movimento espírita, não do movimento religioso, não da sociedade, mas na rédea da nossa própria vida, não olharmos para trás. Aproveitarmos toda a oportunidade que a vida nos oferece, porque nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, nas circunstâncias corretíssimas para a nossa melhor evolução, para o nosso melhor progresso. Porque, caso haja, diante dos nossos pensamentos, um outro local, uma outra circunstância, outras pessoas, outros parentes que estariam melhor para a nossa vida, Deus deixa de ser perfeito. Então nós estamos no melhor lugar. Vamos refletir, vamos aproveitar, vamos entender essas circunstâncias. Vamos fazer de cada obstáculo, de cada pedra no nosso caminho, uma pedra que nós vamos colocar dentro dos nossos corações para sedimentar, para construir o Evangelho de Jesus. Porque Francisco de Assis, no final da sua vida, quando estava próximo do seu desencarne, segundo os biógrafos, 4 de outubro de 1182, me fugiu a data específica, que ele morreu com 44 anos. Quando estava se despedindo dos seus frades menores, ele teve a oportunidade de dizer assim: meus irmãos, o Evangelho acima das instituições. Isto é profundo, porque nós temos a capacidade, mais do que ler na Bíblia, no Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus. Nós temos a oportunidade de abrir os nossos corações e sentir Jesus na nossa vida. E Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. Nenhuma instituição está acima dos seus ensinamentos. A natureza, como nos veio ensinar Francisco, é o grande templo. É o templo sagrado que nós temos a oportunidade de realizar as nossas tarefas. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela companhia, pela oportunidade de trazer essas reflexões, porque uma coisa eu garanto: quem mais necessita, quem mais aproveita, quem mais absorve dessa força franciscana, espiritual, sou eu. Que Jesus nos abençoe, que Maria continue derramando, nos abraçando nesse manto sagrado, simbólico, de luz, de perseverança, de esperança. E vamos, apaziguando os nossos corações, fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, espiritualidade benevolente que acompanha as nossas vidas, que nos inspira, que nos auxilia, que nos fortalece. Almas grandiosas como a de Francisco, que nos estimulam, que nos serve de exemplo, que nos serve de roteiro, que diz para nós: é possível fazer brilhar a luz, confiando em Jesus, vivendo os seus ensinamentos e fazendo ouvidos moucos para os convites da materialidade da vida.
respeitando a todos aqueles que caminham conosco, mas decididos nós de fazermos a nossa caminhada rumo à perfeição, a passos largos, firmes, serenos, leves, em comunhão com a natureza. E nisso vai aqui um preito de gratidão ao próprio vírus, criação de Deus, que está aqui, não por acaso, mas com um objetivo. E dentre eles o de mostrar que a morte não é nada, que nós somos espíritos imortais e que depois da morte física, um mundo se abre, uma fronteira divina se abre às nossas possibilidades. E essa fronteira está ao nosso redor, porque aqueles corações aos quais amamos, que já não estão mais na carne, continuam na vibração do amor, sustentando as nossas vidas. Assim, Senhor, vos agradecemos mais uma vez por esta oportunidade. Que a tua paz e o teu amor estejam em nós. E crendo e tendo a certeza e sentindo as tuas palavras, quando disse: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Compartilhamos contigo, Senhor, as nossas fraquezas e as nossas necessidades. Fica conosco, nos envolva e nos proteja, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos.